tudo. Então, a gente, cada vez mais, a gente vê mais fatores incomuns. Ano passado, não, esse ano foi lançado esse livro de uma embriologista chamada Shanna Swan. E ela falou essa coisa meio catastrófica, né, dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que até em 2045, metade dos homens não terão espermatozoides. E a outra metade tem baixa produção de espermatozoides, porque a qualidade dos espermatozoides está piorando drasticamente no decorrer dos anos. Então, cada vez mais a gente vai ver casais tentando engravidar com dificuldade por conta do fator masculino. Quando a gente fala de fertilidade natural, a gente só tem que saber 3 coisas. Como é que está a ovulação da mulher, como que estão as trompas e como está o espermatozoide. Então, é isso. O espermatozoide ele tem que estar bom, que ele tem que nadar até o final da trompa. O espermatozoide ele tem que nadar até o final da trompa para encontrar com o óvulo. Então, é uma animação. Como é que é o processo de fertilização, né? O espermatozoide é produzido no testículo, na hora da ejaculação ele é injetado para dentro do útero. Essa distância, desde que ele é colocado na vagina até a trompa, é uma distância extremamente longa para ele, porque ele é microscópico. Na verdade, durante esse caminho, vários espermatozoides vão morrendo pela própria acidez da vagina, por anticorpos, uma porção de coisa. Mas alguns espermatozoides conseguem resistir, conseguem passar. E, na verdade, eles vão ganhando uma certa motilidade no decorrer do processo. Então, os espermatozoides eles vão ganhando uma certa motilidade e eles têm que nadar com muita força mesmo, com uma direção muito clara, porque eles têm que atingir o óvulo que não está dentro do útero. O óvulo está lá na trompa. Durante a relação sexual, existem alguns movimentos, algumas contrações uterinas que ajudam a sugar esse espermatozoide para dentro do útero. E assim segue, né? Alguns espermatozoides conseguem passar do colo uterino para dentro do útero, né? Muitos vão morrendo nesse trajeto. E conforme eles vão ganhando, cada vez nadando mais para dentro do útero, eles vão ganhando mais velocidade, mais motilidade. E eles vão subindo pela parede do útero, na verdade. A gente sempre tem a sensação que ele encontra espermatozoides dentro do útero. Então, eles vão subindo pela parede do útero e parece que existe algum tipo de comunicação, porque alguns estudos mostram que os espermatozoides acabam entendendo que lado que está o óvulo. Parece que existe já uma comunicação química, já, porque eles tendem a ir para o lado da trompa, né, que está o óvulo. Então, conforme os espermatozoides vão entrando, os óvulos vão se aproximando um pouco mais da cavidade uterina, mas esse encontro se dá dentro da trompa. Na trompa, né, existe como se fossem esses matos, né, que são cílios, que eles ajudam a empurrar o óvulo, né? Vai empurrando o óvulo para dentro, em direção ao útero, e existe essa comunicação química, né? Assim, existe algumas substâncias que o óvulo libera, que vai guiando o espermatozoide para chegar, e existe um fenômeno muito interessante também, que quando o primeiro espermatozoide entra dentro do útero, dentro do óvulo, esse óvulo, ele, de uma certa forma, ele se fecha e não entra mais nenhum espermatozoide. Ele bloqueia nesse momento. Então, a fertilidade natural parece uma coisa simples, né? Assim, aquela menina de 16 anos que, sem querer, teve relação, engravida. Mas é um processo extremamente complexo. É um equilíbrio entre hormônio, para ter uma ovulação, para o endométrio estar preparado, para o espermatozoide nadar. Mas, na prática, a gente vê isso. A gente tem que saber se a paciente ovula, a gente tem que saber se a trompa dela está boa, e tem que saber se o espermatozoide está bom. E quando que um casal deve começar a procurar ajuda para tentar engravidar? Com pacientes com menos de 35 anos, podem esperar até 1 ano tentando engravidar, né, antes de procurar ajuda. Ajuda não é tratamento, é começar a fazer algum tipo de pesquisa, algum tipo que pode ser feito com o próprio ginecologista, né? Mais de 35 anos, como já começa a cair um pouco a fertilidade, o ideal é esperar no máximo 6 meses, não mais do que isso.
mais de 38 anos, já deve começar a procurar já um especialista, talvez, de uma forma imediata. E se a paciente já sabe que tem alguma alteração prévia, ela pode ter 30 anos, pode ter 26 anos, mas ela já sabe que ela tem um ovário policístico, ela já sabe que ela tem diabetes, ela já sabe que tem alguma alteração da tireoide. Então, na verdade, não tem que ficar esperando, não, já poderia procurar de uma vez. Esse gráfico é muito interessante. Está o Javier, que é engenheiro, tem o Igor também, que é engenheiro, tem uns engenheiros aí para olhar gráfico. Olha só que interessante isso. Quase 70% dos casais engravidam dentro dos 6 meses. Quando estão tentando engravidar, dentro dos 6 meses, quase 70% engravida. E em um ano, praticamente 85% dos casais conseguem engravidar. Você vê que depois disso, praticamente, entra num platô, que essas chances não aumentam. Então, significa, por isso que vem 6 meses, por isso que vem um ano. Depois de um ano, se não conseguir engravidar, é improvável que consiga engravidar, né? E aí a gente não deveria ficar esperando mais passar o tempo. Para falar de tratamento, rapidamente, né, a gente vai falar que existe praticamente 3 tratamentos. Eu vou falar um pouco do congelamento de óvulos, que a Luli também comentou. Existe o coito programado, que é simplesmente namorar numa época específica. Existe a inseminação intrauterina, que é depositar o sêmen dentro do útero. E existe a fertilização in vitro, que é o tratamento mais importante, que pode ser com o seu próprio óvulo, com o óvulo doado, com o sêmen do próprio marido, com o sêmen doado, no seu útero ou no útero de outra mulher. O coito programado é o tratamento mais simples, na verdade. A gente somente dá um remédio para estimular a ovulação, a gente acompanha a ovulação, e tanto os aplicativos ajudam bastante, como os testes de ovulação, e o casal tem relação num momento específico. A inseminação intrauterina é muito confundida com a própria fertilização in vitro. As pessoas acabam usando isso como similares, são tratamentos bem diferentes. Inseminação intrauterina é esse tratamento que a gente faz a mesma coisa, a gente estimula a ovulação, acompanha com o ultrassom, mas ao invés de orientar o casal a ter relação sexual, a gente processa o sêmen e deposita o sêmen dentro do útero, lá no final. Então, aquele trajeto complexo, todo espermatozoide inicial, ele não vai fazer. Mas a inseminação é um tratamento com doses hormonais mais baixas que a fertilização, tem um custo mais baixo, mas tem taxas também bem mais baixas. E, às vezes, no Brasil, eu vejo muito isso, né? Não, eu vou fazer uma inseminação ao invés de uma fertilização, porque a inseminação ela é mais barata, ela cabe no meu orçamento, então eu vou tentar. Só que o certo é a gente escolher bem os pacientes que vão fazer a inseminação, para ser um tratamento mais simples, né? Então, olha só, o ideal é que sejam pacientes menos de 38 anos, com sêmen com uma alteração leve, quer dizer, homens que têm uma alteração de sêmen muito importante, não vale a pena. Pelo menos tem que ter uma trompa boa, né? Porque senão não consegue. Pacientes que têm endometriose tem que ser uma endometriose mais leve. Isso é importante. Até 6 anos de infertilidade. Então, pacientes que estão tentando há muito tempo, a inseminação não é uma boa opção. E os melhores resultados de inseminação é 10% a 15% por tentativa. Com tudo isso aqui, a gente vai ter talvez melhores resultados, 15%. Fertilização in vitro. Esse é o tratamento mais importante. Esse é o tratamento em que a gente retira o óvulo do ovário, junta com o espermatozoide, forma o embrião no laboratório e depois coloca esse embrião dentro do útero novamente. Faço um pequeno histórico, né, sobre a fertilização in vitro. A primeira foto, eu coloco a foto do médico australiano, que foi o primeiro que fez uma fertilização in vitro em 1973, tem 50 anos, só que não deu certo, o paciente teve um aborto. Então, ele é um cara extremamente importante, Universidade de Melbourne, na Austrália, e ele depois ficou conhecido também que fez a primeira transferência de embrião que foi previamente congelado e conseguiu engravidar. Depois tem a foto ali embaixo ali da dupla famosa, né, que ficou bem famoso, que é o médico o Patrick Steptoe e o biólogo Robert Edward, que eles fizeram a primeira fertilização in vitro que deu certo. Foi a Louise Brown, né, que chamava de test tube baby, né, que no Brasil chamava também de bebê de proveta, né. A fertilização in vitro era chamado tratamento de proveta, né, fazer um bebê de proveta. E ela nasceu em 1978. Então, tem 46 anos, é o mesmo ano que eu nasci. Não sei se é uma coincidência. Embaixo tem a Elizabeth Carr, que foi a primeira bebê de proveta dos Estados Unidos.
que nasceu em 1981, quer dizer, 3 anos depois do primeiro caso. E temos também ali a Ana Paula, que é a primeira bebê de proveta de fertilização in vitro do Brasil. Nasceu em 84. Olha só que interessante isso. Olha como é que o Brasil é forte na reprodução assistida. Em 78, na Inglaterra, 6 anos depois, a gente fazia o primeiro bebê de proveta em São Paulo, com o professor Nakamura. A técnica, a foto ali da técnica de você injetando o espermatozoide dentro do óvulo, isso foi em 92, desenvolvida tanto aqui nos Estados Unidos quanto na Bélgica, que mudou bastante o tratamento, porque antes a gente só colocava o espermatozoide junto com o óvulo, depois a gente começou a injetar esse espermatozoide dentro do óvulo, então isso foi muito importante. E no cantinho eu boto uma foto com a Louise Brown, nesses congressos da vida. Não sei se você lembra disso, Fernanda, que ela cobrava $100 para tirar foto com ela. Você tirou de graça porque você tem bons contatos, eu não. Ela estava circulando, mas nesse momento ela estava, né? Então, sim, fertilização in vitro é isso. Estimulação ovariana, retirada dos óvulos, com anestesia. A gente faz junto o espermatozoide com o óvulo, ou então a gente injeta o espermatozoide dentro do óvulo. A gente desenvolve esses embriões. Pode-se fazer uma biópsia do embrião ou não, para fazer um estudo mais detalhado desse embrião. A Fernanda vai falar sobre isso. E a gente faz uma transferência desse embrião para dentro do útero. Então, aqui tem também rapidamente um vídeo mostrando como que a gente faz essa retirada dos óvulos, né? Isso, para quem nunca fez uma fertilização, é uma coisa um pouco curiosa. Tanto a inseminação quanto o coito programado, o folículo vai desenvolvendo, né? Esses folículos são essas estruturas onde tem um óvulo dentro do ovário, e a gente faz com que rompa, né? Rompa para liberar o óvulo. Na fertilização, não rompe, né? A gente entra com uma agulha, via vaginal e retira esse óvulo de dentro do ovário, né? Então, essa que é a grande revolução. Quando a gente botou o óvulo no laboratório, colocou o espermatozoide no laboratório, e a gente fez esse embrião no laboratório. Então, a fertilização, que é o processo do espermatozoide entrar no óvulo, que ocorre na trompa, começou a ser feito em cima de uma plaquinha aquecida de vidro, daí o nome fertilização in vitro, do latim. Então, é isso, a gente aspira, né, um folículo, é uma bolinha que cresce, desenvolve o óvulo dentro, e nesse contexto a gente junta. Aqui está, no caso, um esquema mostrando uma fertilização clássica. Simplesmente a gente coloca os espermatozoides, uma gota de espermatozoide, junto com o óvulo no laboratório. E o próprio espermatozoide consegue entrar, né? Então, a gente forma um embrião no laboratório. Esse embrião se desenvolve até o 3º, até o 5º, até o 6º dia, normalmente hoje até o 5º ou 6º dia, na maioria das vezes. Depois, com um catéter bem fininho, a gente deposita esse embrião dentro do útero. Então, esse é um processo de fertilização in vitro. E aí, ainda existe um desafio imenso desse embrião se implantar. Colocar um embrião dentro do útero não é uma gravidez. Ainda, como a Lourdes explicou, ele ainda tem que se implantar. Então, falei um pouco da fertilização in vitro clássica, essa foto, né? Vários espermatozoides em volta de um óvulo, ou então a gente injeta o espermatozoide dentro do óvulo, né? Aqui mostrando, né, como que é esse processo de injeção. Isso é feito pelos biólogos, né, pelos embriologistas, não são feitos pelos médicos. E aí você está vendo aí uma imagem super aumentada, né? E a agulha quebra a cauda do espermatozoide. Ela quebra a cauda do espermatozoide porque ele não pode entrar lá dentro do óvulo sacudindo. Então, a gente deixa o espermatozoide imóvel. Então, quebrou a cauda novamente do espermatozoide e a gente puxa esse espermatozoide para dentro da agulha. Pronto. Na verdade, é um espermatozoide para o óvulo, né? Porque, na verdade, a agulha depois vai injetando em outros. E aí, agora, o espermatozoide dentro da agulha. O embriologista, que é esse profissional que é um biólogo, um biomédico, que trabalha no laboratório, né, tem uma formação chamada de embriologista, ele vai fazer esse movimento agora. Agora ele vai localizar o óvulo e agora ele vai injetar esse espermatozoide dentro do óvulo. Então, eu acho isso sensacional, eu acho isso bonito demais, na verdade, né? A Lula e a Fernanda concordam, não sei se todo mundo concorda, né? Mas isso é uma coisa, assim, sensacional, a gente conseguir ver esse momento, né? Que, mesmo de uma forma artificial,
o momento que, né, o embriologista vai preparando qual é o local ideal, né, vai rodando, a gente consegue ver que uma imagem tridimensional, né, que a gente muitas vezes vê como se fosse uma imagem bidimensional, que é um círculo, mas é uma esfera, né, uma bolinha, e agora você vê que ele escolhe exatamente o local certo e ele faz uma biópsia, ele perfura, na verdade, ele perfura o óvulo e deposita o espermatozoide dentro. Sendo que no dia seguinte a gente vai saber se houve essa troca entre o espermatozoide e o óvulo e se fertilizou. Depois disso, né, também eu acho que é interessante mostrar também, essa é uma imagem lá na minha clínica, né, da Fertilizare, que a gente consegue ver em tempo real. Aqui, claro que aqui está um processo acelerado. Depois que a gente colocou o espermatozoide dentro do óvulo, a gente consegue ver as primeiras divisões celulares, né? E isso é uma grande revolução dentro da reprodução assistida, né? Que são incubadores que têm tecnologia time-lapse, que vai tirando várias fotos, depois ela constitui uma imagem, e que aí é o gancho, né, de depois essas imagens podem ser avaliadas para um processo, para um programa de inteligência artificial e ter várias informações desses embriões muito antes de ser colocado dentro do útero. Então, a gente está conseguindo enxergar muitos detalhes genéticos e morfológicos de aspecto antes de colocar dentro do útero. Então, o que a gente está vendo aqui em alguns segundos, talvez em 2 minutos, são 5 dias de desenvolvimento embrionário passando de uma forma acelerada. Aqui no cantinho tem um reloginho aqui das horas aqui. Não sei se está, não está aparecendo muito bem o reloginho das horas. Mas esse é o processo, né? Olha que mais coisa interessante, né? Conforme vai duplicando as células, o embrião ele não aumenta de tamanho, né? As células vão duplicando e vão diminuindo de tamanho. Isso é uma coisa interessante. A gente acha que já vai crescendo, né? Só nessa parte final aqui que realmente ocorre uma expansão. Nessa parte final aqui que realmente ocorre uma expansão, que é o embrião na parte final, que é esse aqui, que é o blastocisto, que é esse que a gente vai implantar dentro do útero. Fertilização in vitro, sem dúvida, é o melhor tratamento para engravidar, que a gente chama de chance-tempo, né? É o tratamento que dá maior chance de sucesso em menor tempo. Se o cara não tem espermatozoide bom, não é problema. Se não tem espermatozoide, usa o banco de sêmen. Se tem trompa boa, não tem trompa boa, não tem trompa, não tem problema. Se ela tem óvulos bons ou tem poucos, a gente pode usar. Se os óvulos são muito ruins ou não tem, pode usar óvulo doado. Se a paciente tem uma endometriose mais severa, mais importante, não tem problema. Se a paciente não tem útero de outra paciente. O grande problema da fertilização, ela resolve todos os problemas. O problema, na verdade, é o custo desse tratamento. Rapidamente vou falar que existe, então, apesar de tudo isso, todas as tecnologias que a gente tem, fertilização in vitro, que não é uma tecnologia nova, uma tecnologia que tem 46 anos, com a Louise Brown, na Inglaterra, em 78. A injeção de espermatozoide dentro do óvulo, que é de 92, as novas tecnologias, mas é o que a Luli falou, existe uma idade melhor para ter filhos. Isso é um fato, existe uma idade melhor para ter filhos. Então, você vê que essa curva aqui, que mostra a chance de abortamento relacionada à idade, que a partir de 37, 39 anos começa a aumentar. Alterações genéticas também no bebê estão relacionadas principalmente com a idade do óvulo. Você vê que a partir de 39 anos, essa curva começa a aumentar. A taxa de gravidez mensal, com menos de 30 anos, uma mulher tem uma chance de 25% de engravidar se ela estiver tentando engravidar. Com 41 anos, essa chance é de 5%. Isso se deve a 2 fenômenos. Um é a perda da quantidade de óvulos. Esse fenômeno se chama depressão folicular, que, na verdade, é uma coisa que a gente não consegue entender. Vocês, mulheres, quando vocês estavam com 4 meses dentro da barriga da sua mãe, vocês tinham 6 a 7 milhões de óvulos. Quando vocês nascem, vocês têm em torno de 1 milhão, 1 milhão e meio de óvulos. Quando vocês têm a primeira menstruação, chamada menarca, vocês têm 400 mil óvulos. Que estranho, né? E a partir daí vocês perdem 1.000 óvulos por mês. 1.000 óvulos por mês. Independente de estar usando pílula, qualquer coisa nesse sentido. Então a gente entende que existe um melhor momento para engravidar. E o gráfico mostra aí, ó, o melhor momento entre 18... Um agradecimento especial ao pastor Carlos e à pastora Andrela por ter cedido o espaço aqui para a gente, apoiado a divulgação. Eu quero agradecer também a Fernanda,
que veio de Nova York, minha amiga médica, que eu conheci aqui nos Estados Unidos, nos congressos da vida, aqui nos Estados Unidos, e é médica de reprodução assistida, trabalha numa empresa de alta tecnologia da Califórnia, veio falar sobre exatamente um dos temas que a gente propôs para falar de tecnologia, inteligência artificial, que é um assunto super em voga. Quero agradecer a Luciana, a Luli, que também é uma amiga, que tem um trabalho diferente, um trabalho de divulgação, que a gente já fez algumas coisas juntas e tem outras várias planejadas para realizar. Esse projeto de levar informação aqui para a comunidade brasileira nos Estados Unidos é um dos projetos que a gente está startando aqui hoje. Agradecer a algumas pacientes minhas que estão aqui, na verdade, que, na verdade, praticamente completaram aqui as cadeiras, na verdade. Vamos lá. Eu vou começar o evento, né? O evento, são 3 partes, né? A Luli vai falar um pouco da história dela, que é o trabalho dela de divulgar sobre a questão de infertilidade, falar sobre a questão do envelhecimento dos óvulos, de como às vezes é importante receber óvulos doados. Depois eu vou falar de uma forma geral sobre fertilidade, sobre os tratamentos, e depois a Fernanda fala sobre as tecnologias, tá bom? Luli, por favor. Precisa do microfone, né? Bom, boa noite, pessoal. Obrigada por terem vindo, né? É numa segunda-feira, às 7h30 da noite, né? Que é difícil. Obrigada, doutor Felipe, pelo convite. A Fernanda também, o pastor Carlos, a pastora Andriele também, pela essa oportunidade da gente poder levar uma voz tão importante, né? Então, o papel que eu tenho aqui para vocês, que eu trago, que é a minha participação para a reprodução humana, hoje eu tenho 51 anos e eu tenho 2 filhas gêmeas de 6 anos. E eu era uma executiva, vou contar uma história para vocês, como que eu entrei para uma estatística de infertilidade no Brasil, sem saber o que iria acontecer, que isso existia e como que foi o desenrolar dessa história, né? Então, eu era uma executiva, gente. Eu comecei a trabalhar com 13 anos e eu era uma executiva com 40 anos, conheci meu marido no Brasil e eu lembro que eu sempre falei que eu não queria ser mãe, né? A maternidade não fazia parte dos meus planos. E aí, eu me dediquei para a carreira profissional, vivia viajando o Brasil, Estados Unidos, Europa, com eventos, congressos, e era isso que me movia, tá? E, para mim, lá atrás, quando eu digo lá atrás, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, eu acredito que a maternidade atrapalharia, sim, a minha carreira profissional. Tá? Hoje está diferente, mas naquela época, sim, atrapalharia. Então, eu decidi que esse era o meu caminho. Né? Eu ia trabalhar, ia levar o meu trabalho, viajar para caramba e sair com as amigas. Era isso que eu queria, que estava fazendo feliz, tá? Quando eu conheci meu marido, que foi em 2011, eu falei para ele: por que você me busca? Porque eu não quero ser mãe, eu não quero construir família. E aí ele falou: eu também não. Ele morava nos Estados Unidos, em Atlanta, ele tinha 45 anos e eu tinha 40. Então, para mim, era o cenário perfeito, né? Eu ia trabalhar, só que eu precisava de documentação, né, para trabalhar, para fazer tudo que eu tinha que fazer no Brasil, que eu fazia no Brasil, eu fazia aqui nos Estados Unidos. E aí, gente, ele passou 9 meses, nem isso. Um dia ele falou para mim: e se a gente tivesse um filho? E naquele momento, eu já vi minha casa com criança. Entende? E era uma coisa que nunca me tocava, né? Eu já vi uma série de possibilidades, e eu estava com 41 anos e 8 meses. Nunca tive olhos para a fertilidade ou para saber mais detalhes, talvez, para a maternidade, embora minha mãe teve 2 vezes gêmeos, minha tia tem 3 gêmeos, nós somos 9 filhos, né? A família é grande, todos tinham filho. Então, eu nunca imaginei que eu passaria por um processo de infertilidade, né? Eu imaginaria que eu teria algum tipo de problema pela idade, tá? Mas não que eu tivesse muitas coisas, muitos caminhos a seguir por aí. E aí, em Atlanta, eu falei para ele, tá bom, então vamos fazer um exame, nós dois, porque ele estava com quase 47, eu estava com 42 quase, porque, de repente, a gente vai ter uma dificuldade. E, na dificuldade, o que a gente descobriu é que eu tinha problema com baixa reserva ovariana, que eu nunca tinha ouvido falar, tá? E isso eu estou falando em 2014, tá, gente? E aí, o que aconteceu comigo? Quando o médico, em Atlanta,
Então, vocês vão entender a importância da gente ter a voz de brasileiro. Tá? Quando eu cheguei nesse médico em Atlanta, ele fez um gráfico, desenho, e falou, você precisa de egg donor. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu não sabia que a gente menstruava e que a gente perdia óvulos. Eu não sabia eu não sabia de nada, não tinha essa visão. E aí eu falei, putz, agora a casa caiu, meu marido vai me largar? Foi o primeiro sentimento que eu tive. E aí ele pegou na minha mão e falou, eu tô contigo pro que for. Só acho que se a gente quer, a gente pode tentar. Foi isso que ele me falou. E que aquilo me tranquilizou. Tá? E aí, naquele momento, a gente falou, tá bom, então vamos ver o que precisa fazer. E aí, esse médico, ele pegou a gente e falou, olha, eu vou sair da sala em 10 minutos. E aí, quando eu voltar, eu preciso que vocês me deem a resposta. Ele estava falando de um negócio que eu nunca tinha ouvido falar, que eu não ia ter minha genética, que não ia ter minha família. E eu falei, como assim, Rolando? Eu não quero. Tem que ter alguma saída. E aí, quando esse médico voltou, e eu durona, assim, né? E aí eu só via a lágrima caindo, porque uma coisa é você dizer que você não quer. Outra coisa é alguém dizer que você não pode. Tá? Então, isso, para mim, pesou bastante. E aí, naquele momento, ele falou, tá bom. Eu falei, Rolando, vamos embora. E esse médico me sugeriu que eu fizesse inseminação artificial. E eu fiz por 7 meses. Ou seja, se eu tinha uma reserva que eu já não tinha, que era 0,03, em 7 meses eu já tinha 0. E aí eu decidi ir para o Brasil. Por uma indicação, fui para o Brasil, fui para São Paulo e fiz meu tratamento todo em São Paulo. Tá? Quando eu levei para o médico, eu falei, eu não quero fazer exame nenhum mais, eu só quero que você analise isso daqui que eu tenho e me dá o seu parecer. E ele me deu, ele falou, olha, é isso, acho que o caminho é esse. E aí eu falei, tá bom, só que eu preciso de um tempo, porque como que eu vou ter um filho com uma genética que não é minha? Como que a minha família vai aceitar? Como que eu vou ter um filho se ele tiver uma reação diferente? Eu não vou gostar desse filho depois? Né? Como que as pessoas vão reagir sabendo que não é meu filho? Vão falar o quê? Então, assim, era um monte de questões que tinha em 2016, 2017, isso foi a data, tá? E aí eu falei, eu preciso passar por esse processo, né? Meu marido sempre do meu lado, ele sempre deu a mão e sempre apoiou todas as decisões que eu tomei. Por ele já teria feito, tá? Desde o começo, o processo de doação de óvulos. E aí, gente, eu peguei e falei para ele, eu falei para o médico, eu falei, doutor, eu quero tentar com os meus óvulos. Ele falou, Luciana, seus óvulos são 0. Eu falei, não importa. Essa é a resposta que eu preciso para ter tranquilidade lá na frente de tentar, de sentimento de falar, eu tentei tudo que eu podia. Tá? Era esse sentimento que eu queria ter. E eu não ia ficar com 42 anos, 43, que era já a idade que eu estava, tentando ficar com os meus óvulos, que eu já sabia que a qualidade era péssima, né? Era 0. E aí existe todo um outro problema, né? Existe o psicológico, o financeiro, o emocional, as cobranças que você faz para você mesmo, a vergonha da gente falar. Né? As pessoas sempre falaram, nossa, Luli, você é uma executiva, você é o máximo, você tem uma luz. Né? E eu comecei a questionar isso. Eu falei, gente, eu estou tendo um castigo de Deus, porque eu sempre disse que eu não queria ser mãe. Então, assim, eu fui me punindo muito também. Porque eu não queria a ovodoação, eu não queria aceitar, estava difícil para mim passar por essa fase. Tá? E aí, quando eu passei por essa fase, eu falei, tá bom. O médico aceitou deixar eu tentar com os meus óvulos. Eu fiz essa única tentativa e eu tive 2 folículos vazios. Então, para mim, essa era a resposta que eu queria. Embora, quando a gente faz isso, a gente tem um pouquinho de esperança, tá? Porque se a gente precisa de um óvulo e eu tinha 0,03, tinha alguma coisa, né? Então, eu falei, Deus vai me responder. E uma das coisas que eu aprendi, assim, com todo esse processo meu, é que a gente precisa acreditar nos movimentos que Deus faz na nossa vida. Tá? Isso para mim, assim, são coisas que a gente não vê, mas e a gente fica cego, assim, mas ele dá sinais. Tá? Ele dá sinais. E aí passou o tempo, eu esperei um tempo, falei, não, Rolando, vamos deixar isso passar, e eu não quero mais falar sobre isso. E aí veio uma história de uma gata. Foi uma gata que ela me adotou, que não tem as características que eu escolheria. Não, se eu fosse adotar ou comprar, eu não compraria ela. E ela apareceu na minha casa, uma gata vira-lata. E depois de um tempo eu coloquei ela dentro de casa e um dia ela estava doente. E aí
eu me peguei sentada, e eu tinha dito não para ovulação, tá? Eu não ia fazer tratamento nenhum mais. E eu estava sentada e ela estava com uma, não sei, não lembro o que ela tinha, mas ela estava tomando um medicamento e ela estava dormindo. Eu fiquei sentada do lado dela, assim. Aí, de repente, eu me olho e comecei a colocar o dedo no nariz dela para ver se ela estava respirando. E aí, foi o maior sinal de Deus para mim. Naquele momento, eu agradeci e disse sim para a ovulação. Porque como que eu amava enlouquecidamente uma gata que eu não tinha escolhido, ela me escolheu, ela apareceu na porta da minha casa. Ela não tinha as características, eu nunca tinha gato na minha vida, eu tinha medo de gato. E ela estava me dando dentro da minha casa e me mostrando o maior amor do mundo. E aí eu me questionei, como que eu posso dizer que eu não vou aceitar uma criança gerada no meu ventre, com um órgão doado, como se fosse um órgão doado, e eu estou enlouquecidamente apaixonada por uma gata que eu não sei de onde é, como que ela veio, eu não sei a genética dela. E foi isso. Então, foi esse momento que virou a chave na minha vida. E, no mesmo dia, eu falei para o meu marido, eu falei, amanhã eu estou ligando para o médico e a gente vai voltar a falar sobre o processo. E aí eu lembro que ele falou assim para mim, mas, linda, não precisa, você não precisa fazer nada. Eu falei, tá tudo bem. E estava tudo bem mesmo, a gente virou a chave de uma maneira que eu falei, gente, como pode? E aí, ok. O processo foi muito difícil, porque a partir do momento que eu aceitei a ovulação, eu tinha que escolher as doadoras. E aí você passa por um processo que eu acho que o Dr. Felipe vai explicar depois direitinho, mas você escolhe características, você tem todo um detalhe. E nesse detalhe, eu me apegava. Eu quero minha família da Paraíba. Então, eu quero gente do Nordeste, quero uma doadora do Nordeste. Aí eu quero uma doadora que ela escreva bem. Eu quero uma doadora que o IMC dela esteja adequado no meu ponto de vista. E eu escolhi essa doadora. Eu encontrei ela. Ela me deu 11 óvulos. Ela tinha 31 anos. Ela me deu 11 óvulos e 4 embriões. Aí eu, feliz da vida, com a Moca, agradeci a Moca, que era a gata. E aí, na primeira transferência, eu tinha certeza absoluta que quando eu dissesse sim para a ovulação, eu estava grávida. E na primeira transferência de 2 embriões, deu uma falha de implantação, não aconteceu nada. E aí, para mim, foi um luto. Né? E quando a gente fala de luto, não é só você perder alguma coisa, né? Uma falha de implantação, você perdeu 2 embriões. Né? Embora as pessoas falem, tudo bem, você passa, depois a gente faz outro, tem mais 2. Não, não está tudo bem. Você precisa passar por esse processo. E aí eu passei, questionei o médico, fiz os exames, estava tudo certo. Falei, bom, na segunda, eu tenho mais 2 embriões. A segunda vai dar certo. Porque eu estou bem, eu jogo vôlei na praia, eu corro, eu estou magérrima, vegana 100%. Estava perfeita, com a cabeça bem, com a minha gata. Fiz a transferência dos 2. Engravidei. Eu engravidei com 9 semanas, eu tive um aborto. Dos últimos 2 embriões que eu tive. E aquele momento, para mim, foi o pior da minha vida. Tá? Foi o pior, por um lado, porque eu tive uma perda e eram os últimos 2 embriões. Isso já tinha quase 4 anos. 3 anos e pouco. E eu estava cansada. Porque é o hormônio que você toma, é o desgaste físico, a relação desgasta. Né? Você fala para você, nossa, a gente vivia a mil maravilha. Não vivia. Porque, às vezes, meu marido, ele agia de uma maneira e eu falava, ele não está na mesma página que eu. Ou ele não quer. E, na verdade, depois você descobre, você entende, que é a maneira que ele tem de cuidar de você. Entende? Então, assim, a maneira dele não me ver, dele não se machucar, não querendo me machucar, era ser mais forte. Então, quando eu engravidei, dessa primeira que eu fiz o teste, né, de farmácia, qual tentante que não tem um teste de farmácia em casa, né? Então, quando eu fiz, ele falou, eu toda feliz, chorando, feliz da vida, ele falou, não, calma, pode acontecer um monte de coisa. Eu falava, tá vendo, você não tá comigo, tal. Então, isso acaba pesando demais, porque você acaba estressando a relação também. Você questiona muita coisa. Se você tá certo, se você não tá forçando, enfim, uma série de pontos. E aí, quando passou por todo esse processo, ele falou para mim, eu falei, Rô, agora acabou. Não quero mais, já deu. Eu não nasci para isso, essa é a decisão de Deus. Eu sempre disse que eu não queria ser mãe.
né? Então, tá aí. E aí ele falou, não, vamos conversar. Eu falei, eu não quero mais conversar sobre isso. E ele, cada vez que ele tentava conversar comigo, e eu falava, eu não quero falar. Aí um dia a gente foi para a praia, ele me pegou de lá, de jeito, a gente estava num dia super legal, ele falou, a gente vai ter que conversar agora, porque a gente tem que tentar mais uma vez. Eu falei, eu não aguento mais. É financeiro? Ele falou, não pensa no financeiro, porque Deus provém isso. Às vezes a gente dói, mas a gente abre mão aqui, não vai ser para sempre, né? É um processo. Ele falou, não quero que você se preocupe com isso, mas se a gente tem condições de tentar, ele falou, e pensa num lado, eu nunca tinha engravidado na minha vida. Então, aquela perda que eu tive me disse muito, me disse que eu consegui engravidar, que eu nunca tinha feito na vida. Então, ele falou para mim, enxerga isso como um sinal e vamos tentar mais uma vez. E aí eu entrei num acordo com ele. Falei, tá bom, então tem um acordo. O acordo vai ser a última tentativa. Eu posso ter 500 embriões de diamante. Vai ser uma transferência. Deu certo, deu, não deu, acabou. Ele falou, tá bom, só que agora tem a minha condição. Como você faz em São Paulo e você não conta para sua família, e você não conta para ninguém, eu quero que você conte para sua família. Porque eu não estou com você lá e eu quero que você fique 30 dias no Brasil. Até vir com resultado sim ou não. Falei, fechou. Se essa condição está feita. E aí eu contei para minha família. Porque antes eu ia para o Brasil e como eu era uma executiva, eu falava que eu tinha reunião. Então eu ia fazer uma transferência, eu falava para minha mãe, mãe, estou cansada, com dor de cabeça. Aí eu ia deitar, eu ia descansar. E em 7 dias eu voltava para os Estados Unidos. E aí ele colocou essa condição para mim e eu aceitei. E aí a gente foi para o Brasil, fez toda a coleta de novo, de material genético dele, eu escolhi outra doadora. Esse processo da segunda doadora foi mais fácil, foi mais leve, porque eu tinha entendido uma série de coisas e entendi que Deus, Ele sabia que eu não estava preparada, né? Então, nada é no nosso tempo. Eu acredito muito nisso pela minha história. E aí, quando a gente escolheu a doadora, foi mais rápido, foi mais fácil, foi mais leve, sabe? Foi muito diferente. Era de eu bater aquele questionário e falar, nossa, seu coração palpita, sabe? Eu falo, é Deus te mostrando isso. E aí, essa doadora, ela me deu 15 óvulos. Desses 15 óvulos, eu tive 6 embriões. E aí, nós marcamos a transferência, né? Isso foi em maio. Congelamos. Em setembro, eu estava fazendo a transferência. E eu falei para ele, é a última. Eu tenho 6, mas é a última. E ele falou, tudo bem, estou contigo. E na primeira transferência das 2 vieram meus laços de fita. E por isso é o nome do meu perfil, que é Laços da Fertilidade. Antes era Laços da Ovodoação, mas ficava muito direcionado para a ovodoação. E ficou para a fertilidade, porque a gente fala de todas as formas de prevenção e de vários assuntos. E aí, gente, não foi fácil, não foi um processo fácil, né, para a gente passar por tudo isso. Fiquei em São Paulo, fiz todo o que a gente combinou. E quando as meninas completaram 2 anos, eu doei os 4 embriões excedentes para a embriodoação, para que outros casais possam ter a chance que eu tive com uma doação de gameta. Então, muitas vezes, gente, as pessoas falam assim, eu não vou aceitar, porque como que eu vou aceitar o filho de outro? Eu não vou doar, porque como que eu vou doar meus filhos? E eu passei por um processo difícil também para doar os embriões, porque era a genética da doadora que eu escolhi, com o meu marido. É a genética 100% das minhas filhas. E eu me apeguei naquilo. E aí hoje eu entendo, quando alguém fala qualquer coisa, eu entendo o que é esse processo, porque eu vivi ele. E eu falava, quando tinha que assinar, eu sabia que eu ia doar, porque eu tinha que fazer exatamente o que eu tinha me comprometido com Deus. No dia da transferência, eu falei, Deus, que seja feita a sua vontade. Se você achar que eu sou merecedora de ser mãe, que seja agora, eu me comprometo que eu vou levar minha voz para contar para as pessoas de todo esse processo, do quão difícil, porque eu realmente não gostaria de morrer com tudo isso que eu vivi, para que eu não possa ajudar as outras pessoas, tá? E aí, quando a gente passou por todo o processo e a gente começou a falar, foi isso que eu me perdi. Não, tá falando disso. Que aí eu falei, me comprometi com Deus que eu ia levar minha voz para ajudar para as pessoas. E aí a parte da embriodoação, quando eu tinha que assinar o documento, então isso já tinha muito no meu coração que eu ia doar.
porque eu não queria ter filho mais, não fazia sentido para mim, com 45 anos, ser mãe de gêmeas e querer ter mais filhos, né? Eu precisava curtir aquelas 2 filhas que eu tinha. Então, eu não ia deixar muito tempo aqueles embriões. Eu só guardei por 2 anos para garantir que minhas filhas teriam saúde o suficiente e eu estaria bem segura com elas, como eu tô hoje, tá? E aí, quando o médico falou, olha, vai pagar mais 1 ano de mensalidade dos embriões da criopreservação, eu falei, não. Só que quando veio o documento, eu chorava para assinar. Eu não conseguia assinar. Eu não conseguia assinar o documento por alguns meses. E meu marido falava, Linda, mas você fazendo isso? Eu falei, eu não consigo. Irmãos das minhas filhas. Eu falei isso. Tá? E aí ele pegou e falou para mim, mas não é isso. Eu falei, me deixa, porque vai chegar meu momento. E eu conversava com Deus, me mostra um sinal, porque eu preciso fazer isso. Eu não posso estar apegada dessa maneira, porque alguém me ajudou, me doando um material genético, né? E eu preciso ajudar outras pessoas. E aí, naquele momento, me veio um insight, eu falei, ninguém doa filho. Eu não estou doando filho. Porque para ele gerar um filho, ele precisa ter um útero saudável, ele precisa ter o material genético, né, saudável, ele precisa de uma série de outros fatores para que ele se desenvolva. Porque eu mesmo já tive problema com não desenvolver. Uma deu falha de implantação, outra não desenvolveu depois de 9 semanas. E quantas acontecem? E aí, naquele momento, eu falei, eu estou doando material genético. E aí eu me apeguei nisso. Então, as pessoas não doam filhos. Não doam, elas doam material genético, elas doam a possibilidade de você construir a sua família. E isso não depende só do óvulo. Não depende. Depende de uma série de outros fatores. Às vezes está tudo certo, como esteve comigo, e não deu certo. Né? Então, quando eu passei a ter esse sentimento de material genético, eu peguei o documento, eu imprimi, assinei e falei, Rolanda, assina aqui. E mandei. E foi. Com uma paz no meu coração, gente, que hoje eu só desejo que esses embriões tenham ajudado outras famílias. Tá? É o meu maior desejo, como eu fui ajudada. Então, assim, muitas vezes as pessoas falam para mim, tem tempo aí? Tô falando? Ah, tem. Muitas vezes as pessoas falam, Luli, você não precisa falar É só dar um clique aqui, porque tem umas fotinhas aqui. Não tem muita não, mas no meu perfil tem, gente. Como que é aqui? Aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas as pessoas falam para mim, Luli, você não precisa falar que elas são de óvulos doados. Elas são sua cara. E eu falo, mas por que este preconceito velado? Por que eu não preciso falar? Se a minha fala vai ajudar outra pessoa. Muitas vezes, gente, eu tenho certeza absoluta que no ambiente que a gente vive, na escola, no trabalho, na família mesmo, tem alguém sofrendo essa dor, calada. E não fala, ou calado, né? Porque a infertilidade é tanto feminina quanto masculina. Então, assim, quanto mais a gente puder levar a voz de como funciona, porque uma coisa é o médico, o doutor Felipe, falar, nossa, eu te entendo, eu sei que é duro, eu sei que é difícil. Uma perda, poxa vida, sinto muito, também estou muito triste. E outra coisa é alguém chegar aqui e falar, eu sei o que você está sentindo, porque eu vivi exatamente essa dor e eu sei onde ela lateja. Entende? É alguém validar de verdade essa dor, mas alguém que tenha vivido ela. E o único processo que eu não passei na reprodução humana foi o congelamento de óvulos, porque eu não tive o benefício da informação. Tá? E a doação de sêmen, que foi do meu marido. O resto eu passei por tudo. Tá? E foi um processo muito difícil. E eu digo que a infertilidade ela não escolhe bolso, nível social, nada, gente. Ela simplesmente acontece. Né? Eu nunca me vi nesse processo. E hoje, quando eu olho para trás e me vejo aqui falando para vocês, eu escrevi esse livro, Laços de Fita no Jardim Encantado, para as minhas filhas. Elas sabem da história delas. Elas sabem que elas são ovinhos, que a mamãe tinha problema nos ovinhos e que um beija-flor doou 15 óvulos e que juntou com a sementinha do papai. Então, elas sabem que elas são sementinhas. Tá? É isso o máximo que elas precisam saber com 6 anos. Né? E eu acredito muito que quando você fala, você vive sem medo. E por que eu decidi falar? Porque eu quero uma transparência na vida. Eu sou uma pessoa muito movida à verdade.
a não omissão, porque eu acho que você esconde algo feio. E se é um processo difícil, não é fácil, tá? Só pode ser de Deus. Se Deus juntou Ele, a tecnologia e a medicina, por que não? Né? Então, hoje eu sempre fui uma pessoa muito independente. Eu perdi meu pai cedo, com 13 anos. E sempre trabalhei, sempre fui aquela mulher que não precisa de ninguém. Não preciso de ninguém. Faço sozinha. Arrumo um chuveiro, enfim. E hoje eu sou uma outra mulher depois de tudo que eu passei, porque hoje eu aceitei que para eu ter a coisa mais importante na minha vida, que são as minhas filhas, a minha família, eu precisei de 10 mãos. A primeira foi de Deus. A segunda foi dos médicos. A terceira foi de uma doadora que eu não conheço. A terceira foi do meu marido. E a última fui eu, que gerei as minhas filhas. Entende? Então, assim, quando você passa por esse processo e você entende as consequências disso, que você tem uma tranquilidade de passar, eu não tenho medo nenhum, receio nenhum das minhas filhas questionarem absolutamente nada. E aí eu fico pensando nas pessoas que não querem contar que está tudo certo. Ninguém precisa contar nada. Ninguém é obrigado. Isso é uma coisa do coração de cada um. Cada um sabe o que tem dentro de casa. Mas eu sempre penso naquela situação de não vou contar para ninguém. E aí a gente não pode estar num ambiente de amigos. Porque se alguém começar a falar de filho, o que parece, o que não parece, fala, nossa, será que ele sabe? E aí você começa a sair, você vive com um desespero, com medo de alguma coisa. Então isso não é saudável. Né? Então, hoje as minhas filhas sabem, eu acredito que quando elas tiverem 15 anos, elas vão ter um discernimento de entender que hoje existem várias famílias, né, sendo desenvolvidas, sendo criadas, sendo geradas de várias possibilidades, a adoção, inclusive. Né? Então, assim, existem coisas que as pessoas falam para a gente assim, por que não adota? Porque eu tenho sonho de gerar. Tudo bem, eu não tenho problema nenhum em adotar. Pode ser que eu tenha outro filho, tá, gente? Vai ser adotado. Tá? Eu não tenho pretensão nenhuma de gerar filho mais. Eu já tive essa experiência. E acho lindo, mas as pessoas precisam respeitar o sentimento de cada um. Então, eu acho que essa é a minha contribuição para essa palestra aqui, para que vocês entendam alguém que viveu isso, né? E eu espero que vocês pensem, né? Não só em vocês, né? Nem sei se todo mundo tem essas dificuldades, tal, mas que vocês passem isso. O único compromisso que eu gostaria que vocês tivessem comigo, a minha voz é para paciente, é que vocês sejam multiplicadores disso. Quando vocês ouvirem alguém falar de uma dificuldade, fala, puxa, mas eu escutei falar alguma coisa. Existe possibilidade, tem chance. Esse que é o mais o recado, assim, sabe? A moral da história, para mim, é isso. A gente poder levar essa voz e a gente poder cada vez mais multiplicar e que as pessoas consigam construir a família mais leve, de maneira mais leve. Tá bom? É isso, gente. Obrigada. Vamos lá, vamos continuar então. Seguindo o nosso evento, né? Eu vou falar um pouquinho da minha história na medicina. Quer dizer, primeiro eu vou falar que eu sou marido da Thaís, eu sou pai do Daniel. Algumas fotos que mostram aí a minha vida. Me formei em medicina na minha cidade, em Volta Redonda. Eu fui para o Rio de Janeiro fazer ginecologia e obstetrícia. Depois eu fiz mestrado. Depois fui fazer formação em cirurgia por vídeo. Comecei a trabalhar com muitas pacientes que tinham problema de endometriose, que é uma doença extremamente frequente no mundo das pacientes que estavam tentando engravidar. E, ao mesmo tempo, eu percebi que a gente operava essas pacientes, mesmo assim elas não conseguiam engravidar. Então, eu quis fazer algo além somente da cirurgia do tratamento da endometriose e eu vi que eu queria trabalhar com reprodução assistida. E aí eu fui para São Paulo fazer pós-graduação. E a pós-graduação que me fez estar aqui hoje para falar para vocês que eu me tornei especialista em reprodução assistida. Nas fotos tem uma homenagem à Luli, da nossa live, tem uma homenagem à doutora Fernanda, que parece que a gente está vestido de viking. Isso foi no congresso na Dinamarca, ano passado, o congresso europeu.
Faço homenagem ao meu pai, que tem, curiosamente, aqui é um meu ginecologista super antigo, tem 2 pacientes aqui dele, tem a paciente Carolina, que nasceu com ele, então acho interessante estar aqui. Mostra um pouco da minha rotina de trabalho, mostra que a pós-graduação que eu fiz em 2011, hoje eu sou professor, essa pós-graduação em São Paulo. E o evento, né, o porquê estar aqui para a Flórida, né, isso tem um significado muito grande para mim. Quando eu terminei minha pós-graduação, no segundo ano, terminei o segundo ano da pós-graduação, eu tive a oportunidade de fazer um estágio aqui na Flórida, né, aqui nos Estados Unidos, mas em Orlando, né. Então tem um ali jovem em frente à clínica em Orlando, sem cabelo branco, sem barba branca. E é uma foto do primeiro congresso que eu tive em 2013. Eu sou membro da Sociedade Americana há 10 anos, entrei em 2013, e tem uma foto mais em cima, mais atual, de 2023. Quando eu conheci a Fernanda, né, a Fernanda morava aqui já nos Estados Unidos, né, apesar de ela ser brasileira, a gente se conhece aqui nos congressos. Uma foto também em Kissimmee, né, no Celebration Health, que é um hospital conhecido. E foi aqui nos Estados Unidos que, quando eu estava indo embora, no último dia, né, o doutor Celso Silva, que hoje é diretor de uma clínica importante de reprodução aqui em Tampa, ele falou para mim: Felipe, eu acho que se você tivesse perdido assim, profissionalmente, eu ia falar para você ficar aqui, eu ia te ajudar, você validar seu diploma, enfim, fazer a formação novamente. Mas eu acho que você tem que ir para a sua cidade e montar uma clínica lá. Então, acho que interessante, né? Eu estou aqui agora 11, 12 anos depois aqui na Flórida. Eu nunca tinha vindo aos Estados Unidos quando eu vim aqui em 2012. Eu cheguei no final de 2012 e fiquei até fevereiro de 2013. E foi aqui que ele me estimulou a montar uma clínica. Então, eu faço uma conexão muito interessante de estar aqui novamente nos Estados Unidos, na Flórida. Eu acho que os Estados Unidos tem muita questão do empreender, né? Quem está aqui sabe muito bem que é isso. Você falou assim: não, cara, volta para lá. Você tem capacidade para isso. Vá lá e monta a sua clínica que vai dar certo. E deu certo. Uma opinião de um americano. Quer dizer, de um brasileiro que estava aqui já pensando como um americano. Vamos falar um pouco sobre esterilidade e infertilidade. Eu sei que até a gente está aqui numa igreja e se fala de esterilidade, né, na Bíblia. A gente não usa mais o termo esterilidade. Esterilidade dá uma ideia de algo que a gente não consegue resolver, né? Uma terra estéril, né? Não nasce nenhuma planta. A gente usa o termo infertilidade, porque infertilidade existe possibilidades, né? Existem possibilidades de tratamento. Definição de infertilidade não é a mesma para a OMS, para a Federação Sociedade Brasileira, para a Europeia, Americana. Mas a maioria delas considera um casal que está tentando engravidar em um ano tentando engravidar e não consegue engravidar. Tá? Então, a infertilidade vem dessa ideia, então a gente não usa mais o termo esterilidade, porque hoje a gente tem N possibilidades que a gente sabe que praticamente todos os casais, de uma forma ou outra, conseguem engravidar. 2023, ano passado, em abril, há praticamente um ano atrás, a OMS fez um novo boletim, uma atualização sobre os números de infertilidade. Então, eu vejo a Luli falando sobre a história dela e a gente faz essa pergunta: por que eu? Mas é muito mais frequente que a gente imagina. A OMS falou que é 1/6 das pessoas, 1/6, sendo que os países ricos chega a 18,4% e os países mais pobres, 16,3%. Então, assim, é muito, muito frequente, tá? Então, saiu, né, foi notícia no mundo inteiro, né? Então, aí eu tirei alguns prints de jornais mesmo, né? A CNN, Folha de São Paulo e o Correio Brasiliense. São 80 milhões de pessoas inférteis no mundo. No Brasil, são 8 milhões, 1 a cada 6. E isso que é muito forte, né? O estigma da mulher, o peso em cima da mulher para isso. É sempre colocado isso assim, ó, aquele casal não tem filhos, ela não conseguiu dar um filho para ele, ela não conseguiu engravidar, ela não conseguiu segurar a gravidez. E olha que mostra que o fator masculino e o feminino, praticamente, eles têm a mesma possibilidade, né? Né, a gente está falando assim, 33% praticamente causas masculinas, 33% causas femininas e 33% tanto na causa masculina como feminina, que cada vez a gente vê mais isso, porque clínica de fertilização a gente pesquisa aula de obstétrica, que eu já pesquisava isso, na verdade, o mestrado foi em 2008, eu publiquei em 2011, associação entre o nível de educação e a idade da menopausa. Por quê? Pacientes que têm nível de educação melhor
teoricamente, têm uma alimentação melhor, são mais magras, fumam menos, bebem menos, uma porção de coisas relacionadas a isso. Mas mostrou que, na verdade, a idade que a paciente menstrua, se ela usou pílula ou não, se ela é obesa ou não, se ela faz atividade física, não altera a perda dos óvulos, não altera a idade da menopausa, não altera a qualidade dos óvulos. A única coisa que alterou importante a qualidade dos óvulos foi que em mulheres que eram tabagistas, as mulheres que fumavam realmente têm perda de óvulos mais rápidas e entram na menopausa mais cedo. Por isso que eu vou falar também sobre congelar óvulo, né? A gente falou tanto de tratamento. E a paciente que está com 33, 34, 37, 38 anos, mas que não pretende engravidar por N motivos. Então, a gente pode pensar em a gente guardar esses óvulos no momento mais precoce da vida delas, né? Porque ela vai perder 1000 óvulos por mês e a qualidade dos óvulos vão piorando, né? A cada 90 dias, os homens produzem novos espermatozoides. E a qualidade dos óvulos não mudam. A quantidade de óvulos vai diminuindo, não desde renovação. E, ao mesmo tempo, é uma célula com 37 anos, é uma célula com 38 anos, né? Sendo que o óvulo é a maior célula do corpo humano. Eu gosto de falar que o congelamento de óvulos é a segunda grande revolução nas vidas das mulheres, que a primeira revolução foi em 1960, com a pílula anticoncepcional. As famílias eram assim, né? A mulher casava com 15, 16 anos, e aí ela engravidava com 17, 9 meses sem menstruar, 1 ano amamentando sem menstruar, quando voltava parava de amamentar, engravidava de novo, e assim engravidando, né? Em 1960 foi lançado nos Estados Unidos uma pílula chamada Enovid. Isso mudou a história da vida das mulheres. Elas conseguiram entrar no mercado de trabalho, uma porção de coisas nesse sentido. Então, o que a pílula fez? A pílula ela fez com que a mulher não engravidasse no momento que ela não queria engravidar. Então, eu estou com 30 anos, eu vou usar a pílula porque eu não quero engravidar. Eu vou usar a pílula até 40 anos. Então, conseguiu, né? Ela conseguiu. Eu não quero engravidar, logo eu não vou engravidar. Mas o problema é quando ela para de usar a pílula com 40 anos, a pílula não consegue fazer com que ela engravide, né? Então, o congelamento de óvulos é para essas pacientes, que, na verdade, tem N questões na vida da mulher, e eu falo são 3 fatores que atrapalham as mulheres, muitas vezes, terem os filhos na hora que elas têm uma melhor fertilidade, elas tendem a postergar isso. Primeiro, falta de um relacionamento. Eu entendo que a minha fertilidade está diminuindo, eu entendo que meus óvulos estão piorando, mas eu não tenho marido, eu não tenho namorado, ou tenho uma pessoa que não é para ser meu pai dos meus filhos. Tem a questão do trabalho, tem a questão do investimento profissional, e tem uma questão muito interessante, que é planejamento de vida. Então, eu coloco a foto da Jennifer Aniston. A Jennifer Aniston, quando ela fez Friends, ela chegava a ganhar $1 milhão por episódio, no início dos anos 2000, $1 milhão por episódio. Então, já financeiramente, ela estava bem. Ela era casada com Brad Pitt, então ela tinha parceiro. Só que ela não queria ter filho nesse momento. Ela não queria ter filho. Então, era uma questão de planejamento. Ela não queria ter filho. Então, assim, nesse momento, eu não quero ter filho. Eu tenho dinheiro, eu tenho um marido, mas depois ela tentou engravidar com os óvulos dela e ela fez vários tratamentos, melhores clínicas, e ela não conseguiu engravidar. E ela falou isso. Teria dado qualquer coisa para alguém que me dissesse, congela seus óvulos. Faça esse favor para você mesma. Simplesmente a gente não pensa, e aqui estou eu, o meu barco já passou. Tá? Porque o congelamento de óvulos tem essa questão, na verdade, né? Está congelando porque não casou, está congelando, enfim. Então, eu acho que é bem importante a gente pensar na questão do congelamento nesse contexto, porque o tratamento para engravidar é importante, tratamento para engravidar. Mas muitas mulheres que estão fazendo tratamento para engravidar é porque postergaram a gravidez. Então, na verdade, é pensar tanto nos possíveis tratamentos para engravidar, quanto pensar também na questão do congelamento de óvulos de uma forma de você preservar a sua fertilidade. Pode vir, Fernanda. Aí você comenta, aí depois eu finalizo. Aqui, eu vou abrir para você. Se eu falar das tecnologias aqui. Posso complementar uma coisa? Pode falar. Gente, eu sempre falo, pela minha experiência, eu falo que o congelamento de óvulos é especialmente para quem diz que não quer ser mãe. Foi o meu caso. Eu perdi essa chance, porque eu não fui informada. E hoje a informação está aí. Então, eu não tive o benefício da informação, que ela é valiosíssima, e eu não queria ser mãe. E já virou por qualquer razão que fosse, por causa do ser.
Então, eu sempre coloco isso se você não quer, congela, porque pode virar. E eu vou complementar também. Também pode congelar embriões, né? No caso que ele citou ali da Jennifer Aniston, que ela era casada, eles poderiam ter congelado embriões, mas aí daí se separa, aí os dois têm que consentir, né? Então esse que seria o problema, até não foi problema dela também, né? Bom, adorei a palestra da Luli, do Felipe, muito esclarecedora, aprendi um monte de coisa com o meu colega Felipe. Eu vou me apresentar rapidinho, eu também sou médica de reprodução humana, também fiz ginecologia, eu sou de Porto Alegre. Estamos passando uma situação terrível, peço a todos que de noite rezem pela cidade, pelo estado do Rio Grande do Sul, que a situação está realmente caótica. Se vocês puderem também entrar, eu recomendo o Instagram do governo do estado, é @governo_rs.com. Agora eu não lembro se tem o .com, tá? Mas ali tem fonte segura, se vocês puderem fazer doações, tem também o wire transfer, jeito de, né, transferir daqui dos Estados Unidos. Se não puderem doar, que divulguem, ajudem a divulgar para outras pessoas aqui dos Estados Unidos também, que possam estar ajudando o Estado, que a situação está caótica e não está melhorando, ela está só piorando. A chuva já parou, mas assim estão rompendo barragens, diques que seguram a água de invadir as cidades. Então, e aí as consequências ainda do futuro, né? Doenças, falta de água, de eletricidade. Um hospital, um dos principais hospitais do Estado já teve que ser 100% evacuado. A gente sabe que falta leito, né, nos estados. Então, realmente é caótica a situação. Bom, mas continuando, também agradeço o pastor e a pastora pela oportunidade de estarmos aqui usando essa sede de vocês. Muito obrigado, muito bem equipados também. Eu vou fazer a minha palestra, eu acho que um pouquinho mais interativa, para animar aqui um pouquinho também, já que é segunda-feira, né, final do dia, o pessoal já deve estar cansado também. Então, coube a mim falar sobre novas tecnologias, tá? Eu vou contar um pouquinho também da minha história. Eu era adolescente e eu tinha um casal muito próximo a mim que estava enfrentando infertilidade. E eles me contavam as histórias dele, como é que estava sendo para, né, coleta de sêmen, o marido, né, o homem desse casal, ele é muito engraçado, então ele sempre contava as histórias com um bom humor. Fui lá, coletei rapidinho, não paguei nenhum estacionamento. E aí eu achei aquilo assim, nossa, que bacana, isso é como trabalhar na NASA, eu quero trabalhar com isso. Achei assim, eu gosto de inovação, né? E gosto de ciência. Eu, desde a infância, já tinha um microscópio, que eu botava tudo ali, né? O pelo do cachorro, a pulga do cachorro, tudo eu fazia. Então, eu me achei. Bom, então, a gente falou ali da reprodução, né, o desenvolvimento do embrião até o 5º dia. E aí existe uma coisinha que se chama PGTA, que é um teste genético pré-implantacional. Tá? É considerado um add-on, é um plus da reprodução assistida, da fertilização in vitro, tá? Que, na verdade, se faz uma biópsia daquele embriãozinho ali que o Dr. Felipe mostrou, do 5º dia de vida. Ele tem aproximadamente 100 células naquele momento e a gente captura ali de 5 a 10 células. Imagina naquele embrião microscópico fazer uma biópsia. É isso que se faz, tá? Então, aqui... isso aqui é um vídeo, eu vou passar o vídeo. Então, aqui está o cromossomo. Né? O cromossomo, na verdade, é onde está o nosso material genético. Né? E aí a gente tem, normalmente, 46 cromossomos. E aí a gente vai querer verificar se realmente aqueles embriões estão com 46 cromossomos. Porque, muitas vezes, eles têm 47, como na trissomia do 21, que é a síndrome de Down. Né? Ou ele tem 45, como é no caso do Turner. Não sei se já lembram, já ouviram falar. E tem algumas situações que triplica um cromossomo que não vai dar um nascimento. Vai dar um abortamento,
vai dar, ou nem vai implantar aquele embrião, porque aquele embrião não está saudável geneticamente. Tá? Então, esse é o videozinho que mostra aqui, né, o óvulo com seus 23 cromossomos, mais os 23 vindo do pai, dá 46. Então, o normal são ter 2 cromossomos, né? Mas em algumas situações vai ter 3 ou vai ter 1. Então, aqui, ó, ele pode ser tanto saudável, que a gente chama de euploide, ou ele pode ser aneuploide. E aí, quando que está bem indicado fazer esse teste? Tá? Que não é sempre que se faz, é um plus, né? Quando tem idade materna avançada, mais de 35 anos, porque a gente vai perdendo óvulos em quantidade e em qualidade. Então, ainda, né, que tenha poucos óvulos, também esses óvulos eles vão ter um número de cromossomos anormais. Isso acontece também com o envelhecimento ovariano. Então, essa técnica está bem indicada para pacientes acima de 35 anos ou que já tiveram abortamentos de repetição, a gente diz mais de 2, mais de 3, ou tiveram tentativas de fertilização com falhas de implantação. Então, alguma coisa ali, geneticamente, provavelmente não está bem. E essa é a principal causa, na verdade, de abortamento, é alguma malformação genética. Claro que também pode ter algum problema no útero da mulher, mas a causa mais comum de abortamento é alguma condição genética que a natureza, muito sabiamente, ela escolheu não botar aquela gestação adiante, porque senão ia ou, né, ter um nascimento de uma criança com uma alteração, ou, se não, realmente não é compatível com uma gestação. Tá, aqui é o vídeo de novo. Aí, interessante, olha, tem famílias que já carregam uma doença genética, né? Não sei se vocês já ouviram falar de fibrose cística, de hemoglobinopatias, né? Como talassemia, doença falciforme. Alguém já ouviu falar? Levanta o dedo. Já ouviram falar? Geralmente são doenças raras, né? Tem muitas que são bem raras, mas elas impactam muito na saúde do indivíduo. E elas são transmitidas geneticamente. Então, são doenças monogênicas, onde um gene está alterado. E aí, quando a gente vê o cromossomo, é como se fosse uma biblioteca, tá? E o gene é como se fossem os livros. Então, na verdade, o gene está dentro ali daquela estrutura do cromossomo. Naquele primeiro exame, é para ver o cromossomo, é para ver se tem um número certo. Mas no PGTM, que a gente chama, que é M de monogênica, é realmente para ver se tem alguma alteração naquele gene familiar que a gente sabe que tem alteração. Então, é muito interessante, às vezes tem a família inteira é acometida pelaquela doença e com esse exame a gente consegue descartar aquela doença naquela família. Então, é uma coisa muito, muito, muito bonita também, muito interessante. E, na verdade, é uma outra indicação de fertilização in vitro, que não exatamente infertilidade, né? Porque a gente consegue, então, né, tratar aquele casal através da fertilização in vitro. E aí, aqui está o videozinho do PGTM. Aqui a gente vai ter uma linda imagem da biópsia do embrião. Então, o gene está dentro ali do cromossomo, né? A gente precisa, na verdade, pegar sangue, material genético do pai e da mãe, fazer um probe, porque, imagina, a gente tem milhares de genes. Então, a gente tem que ter como detectar exatamente aquele gene naquele cromossomo específico onde ele está localizado. Então, por isso, a gente tem que fazer um probe, como... Imagina, na biblioteca cheia de genes, cheia de livros, a gente tem que ter algum cadastro ali para conseguir achar exatamente aquele livro, né? E aí, olha que bonita a biópsia aqui.
Então, na verdade, né, aquelas células, só elas vão para o laboratório de genética. O embrião fica na clínica de reprodução. Isso é sempre uma pergunta também que as pacientes têm. Mas para onde vai meu embrião? Não, o embrião fica na clínica, ele vai ficar congelado na clínica de fertilização. E essas 5, 10 células que vão para o laboratório de reprodução de genética, tá? Para ser analisado. Aí, existem vários tipos de resultado, né? Pode ser, aquele embrião pode ser totalmente normal, não carregar aquela doença. Ele pode ser um carreador só da doença, ter só uma alteração, né? Como o azinho, o azão, né? Não sei se vocês lembram da aula de biologia da escola. Ou ele pode ser azinho, azinho. Aí ele vai ser comprometido. E aí a gente vai escolher aquele que for saudável. Alguma dúvida? Vocês querem fazer algum comentário? Não? Tá. Existe, mas hoje em dia os nossos embriologistas, eles estão bem experientes na técnica. E se não estão experientes, eles são treinados repetidamente para virarem experientes. Porque às vezes na clínica também tem 10 embriologistas, mas só tem 2 que fazem essa técnica, né? E os outros estão em treinamento, fazem outras tarefas no laboratório de fertilização in vitro. Tá? Mas existe um risco, sim. Tá? Mas ele, em mãos experientes, ele é desprezível. Tá? Muito obrigada pela tua pergunta. A pergunta também vem sempre à tona. Bom, agora a gente também, a inteligência artificial está sendo utilizada, né, em todas as indústrias e, inclusive, na medicina, né, na radiologia, principalmente, que ajuda a avaliar as imagens, né, a inteligência humana, a inteligência artificial, na verdade, é um termo amplamente utilizado, né? Se fala muito de inteligência artificial. E o que ela faz? Ela mimetiza a inteligência humana, né? Machine Learning é um modelo estatístico que faz parte desse amplo termo chamado de inteligência artificial. Tá? E a inteligência artificial ela é muito boa para detectar imagens, né? Por exemplo, às vezes até nesses sensores para ver se o carro ultrapassou o semáforo vermelho, se usa uma ferramenta de inteligência artificial, porque ele vai conseguir detectar aquele carro passando no sinal vermelho. Então, é muito bom para a imagem, muito bom, assim, tipo, mamografia, hoje em dia se utiliza, porque, às vezes, o olho humano, ele pode estar cansado, ele pode não detectar aquele padrão, e o computador é muito bom em detectar padrões de imagens, né? Então, a gente vai ver como é que ele é usado na reprodução humana também. E outra coisa que a inteligência artificial é boa na tomada de decisões. Tipo, tu pega o Spotify, eu não sei o que ouvir. Aí o Spotify mesmo já te recomenda ali o que tu pode ouvir baseado no teu gosto que ele já conhece. Então, aqui, ó, a inteligência artificial sendo utilizada para escolher o melhor espermatozoide, que o computador já entendeu ali qual que é o melhor, baseado na morfologia, no formato, como é que se mexe. Aqui usado para escolher também o melhor óvulo. Esse aqui, será que eu vou... Pois é. Esse é o teu vídeo, Felipe. Mas eu botei o... Bom, se der, eu passo ali no final, então, tá?
Então, aqui, como é que a inteligência artificial vê os embriões, né? O embriologista, ele... Dizem muito assim, ó, ele vai ter que classificar, tá? Mas tem uma subjetividade, se tenta trazer uma objetividade, né, conforme está a expansão do embrião, como é que está as células que fazem parte da parte de fora do embrião que vão dar a placenta, aquela parte interna que vai formar o embrião propriamente dito, e dizem que depende muito do estado de humor do embriologista. Se ele está num dia bom, ele tende a dar uma nota melhor. Se ele está num dia ruim, tende a dar uma nota pior. E pode ter até assim, ó, divergência de um dia do embriologista para um outro dia, pode ser que ele dê uma outra nota, e entre embriologistas diferentes podem ter notas diferentes. E essas notas que o médico vai se basear para escolher o melhor embrião com melhor capacidade de implantação. E a inteligência artificial, ela vai ver outras coisas que o olho humano não é capaz de identificar, né? Então, aqui são fotos de como é que a inteligência humana consegue avaliar padrões diferentes, aqui no caso é do embrião, mas também do espermatozoide ou do óvulo. E aqui a gente pode ter a imagem do embrião em 2D, ou, se não, em vídeo, por time-lapse. Time-lapse é quando a gente quando a gente filma o pôr do sol, por exemplo, um evento que acontece lentamente, né, que demora uns 5 dias para acontecer a evolução até blastocisto. Então, a gente bota o time-lapse para ter aquela imagem mais rápida, né, como a gente faz na nossa câmera para ver o pôr do sol. Então, dos dois jeitos existe, tá? Isso é uma nova tecnologia, o time-lapse, tá? É uma incubadora de embriões que tem essa câmera capaz de ter essas imagens muito bonitas das divisões celulares do embrião. E isso também entra na classificação do embrião, né? O embrião bom, geralmente, ele se divide mais rápido. Então, assim, ó, é uma escada que a gente tem que subir para chegar aqui dos folículos até ter o bebê em casa, né? Porque a gente tem que ver quantos folículos tem, aí se esses folículos realmente vão crescer, se realmente vai ter óvulo dentro desses folículos. Por isso que a gente tem que hiperestimular, porque a gente vai ter perda em cada processo, né? Em cada degrauzinho desses vai ter perda. Se os óvulos vão ser maduros, se esses óvulos maduros vão realmente fertilizar, se eles vão chegar até o 5º dia, se biopsiar, quantos vão ser normal, porque tem isso, mais ou menos, digamos que numa paciente de 35 anos, existe uma taxa de aproximadamente 60% dos embriões serem anormais. Tá? E, então, na tomada de decisões também, né, na estimulação ovariana. Isso aqui da esquerda é o que acontece. Tudo isso tem que acontecer para que haja ovulação e para que o útero seja receptivo. Então, realmente, assim, ó, é bem complexo, como o Dr. Felipe falou, né? Implica em hormônios, em crescimento de folículo, crescimento do endométrio, fatores hormonais, fatores imunológicos, bem complexo. E, para crescer os folículos, a gente tem todo um protocolo de estimulação ovariana e, na verdade, a gente pode ter várias combinações diferentes. A própria inteligência artificial, ela pode nos ajudar a tomar essas decisões, tá? Porque, às vezes, tem clínicas que têm protocolos estabelecidos e tem clínicas que individualizam mais o tratamento e a inteligência artificial pode nos ajudar nessa tomada de decisão, padronizar e também fazer mais personalizado para cada paciente, tá? Conforme também os ciclos prévios que ela já teve, que às vezes o médico talvez não vai conseguir associar todas as informações como um computador. E sempre que a gente pensa, né, no qual protocolo, a gente vai pensar na idade da paciente, na reserva ovariana dela, né, quantos folículos, como é que estão as taxas hormonais, os ciclos que ela prévios, como é que foram, se ela respondeu bem, se ela respondeu mal.
Tá? Tudo isso o médico avalia na hora de escolher o protocolo para estimulação ovariana. Se é um caso que vai preservar a fertilidade, se é um caso de uma paciente, às vezes tem paciente também com câncer, né, que elas preservam a fertilidade antes de irem para um tratamento de câncer, porque esse tratamento pode destruir os folículos, né, ou até mesmo tem que tirar um ovário, por exemplo, né. Endometriose, que é a doença que o Dr. Felipe falou, que é uma doença bem comum, muito associada com infertilidade, então às vezes também tem que ter um protocolo de estimulação específico, se é síndrome de ovário policístico também, tá? E quantos, né, euploides essa paciente teve, daqui a pouco teve tudo anormal, de repente, numa próxima estimulação, o médico vai escolher um outro tratamento. E hoje em dia também a própria técnica de ICSI, ela também pode ser automatizada. Já existe recentemente foi publicado um trabalho de um bebezinho que nasceu através dessa técnica. Na verdade, aqui não teve um embriologista, foi automatizado, né, o processo aquele de ICSI que o Dr. Felipe já mostrou e que aqui a gente vai ver de novo. Então, existe muita inovação na área de fertilização in vitro. E como a gente viu, é uma doença muito comum, né? Então, às vezes tem muitos pacientes procurando as clínicas, às vezes falta staff. Então, essas técnicas também vão ajudar a otimizar e economizar tempo da staff. E, às vezes, também tem pacientes que moram longe dos centros, né? Então, tem tecnologias que também ajudam nessa distância, né? Existem até assim pessoas desenvolvendo um ultrassom para paciente fazer na própria casa, né, que também envolve inteligência artificial, e o médico vai receber essas imagens e aí já vai dar a orientação. Porque o tratamento, na verdade, isso até a gente ainda não comentou, eu não sei se vocês sabem como é que é o tratamento, mas às vezes ele é um pouquinho chatinho, porque tem que ir na clínica. Geralmente o tratamento dura ali 2 semanas, tá? E se vai na clínica umas 4 vezes fazer ultrassom para acompanhar o crescimento dos folículos. Então, existem muitos projetos, né? Eu gosto muito da medicina, da ciência, mas eu fiz um mestrado na NYU em biotecnologia e empreendedorismo. Então, na verdade, eu estava na faculdade de engenharia e eu aprendi o Felipe disse que tem uns engenheiros, eu aprendi a admirar muito a engenharia também, porque eles até mimetizam o que acontece no corpo humano, né? Muitas vezes, sistema de válvulas, como tem no coração. Então, eu acho muito legal essas inovações que tem, que ajudam também na medicina. É isso da minha parte. Obrigada. Gente, vamos encerrar. Eu só vou mostrar um slidezinho aqui para a gente encerrar. E que eu queria mostrar para vocês uma grande distorção sobre a questão da fertilização, né? Olha esse gráfico aqui, que coisa mais absurda, né? Aqui está mostrando a quantidade de fertilizações in vitro que é feito por 1 milhão de habitantes. O Brasil faz em torno de 40 mil fertilizações por milhão. A Argentina faz 453. Os Estados Unidos, 468. Como que os Estados Unidos faz praticamente a mesma quantidade por milhão de habitantes da Argentina? A Europa faz 1.209. Eu conversei sábado com o Javier, que é espanhol, que está aí na plateia. Aí. E a Dinamarca, que é o país dos mais ricos da Europa, faz 2.200. Então, é fácil de entender. O Brasil, sistema público de saúde praticamente não faz reprodução assistida e o convênio não cobre nada. Na Argentina, o convênio de saúde cobre integralmente o tratamento de fertilização. Integralmente. Nos Estados Unidos, você vê que não existe esse sistema público, como tem no Brasil, como tem na Europa, e você tem muita dificuldade nos seguros de saúde para reprodução assistida. Quer dizer, se a Europa faz 1.200 por milhão, existe mais ou menos essa média,
Quer dizer, era para se fazer isso aqui nos Estados Unidos. A Europa faz tanto porque 80% a 90% dos tratamentos de fertilização in vitro na Europa são feitos pelo sistema público de saúde. Por isso que é tão feito assim. E na Dinamarca, eu estava conversando com o Javier ontem, a Dinamarca, eles são tão ricos que o sistema de saúde faz, mas o dinamarquês tem dinheiro para pagar também se ele não quer entrar numa fila do sistema público de saúde. Então, essa distorção que ocorre tanto no Brasil e ocorre aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm o mesmo número da própria Argentina. E aqui mostra, na verdade, um site mostrando o custo da fertilização in vitro aqui nos Estados Unidos, variando aí de 24, 23 mil dólares esse custo, né? Isso a gente está falando de 120, 130 mil reais, né? Então, comparando esse tratamento aqui, né, o que está incluído aqui no Brasil, isso custaria em torno de uns 30, 35 mil reais, né? Então, sendo que a Luli comentou sobre receber óvulos doados, o custo de receber óvulos doados aqui nos Estados Unidos é em torno de 40 mil dólares. 40 mil dólares. Então, olha só, olha como que para o país mais rico do mundo, como é os Estados Unidos, quantas pessoas estão fora de se fazer uma fertilização, tá? Então, é uma coisa para se pensar. E outro dia a gente estava, né, Luli, postando algo junto sobre preservação de fertilidade e congelamento de óvulo, e uma paciente lá, ela colocou assim, mas vocês têm que falar que congelar óvulo não é garantia de engravidar. Aí eu mandei essa frase aqui para a Luli. Eu não postei essa frase porque eu não gosto de polêmica assim, em rede social. Mas essa frase me chamou a atenção, que parecia que essa frase era para essa moça que comentou, que fala, olha, esperança e promessa. Tratamento de reprodução assistida é somente isso, esperança e promessa. Mas esperança e promessa não é melhor do que a certeza de não ter filhos biológicos? Seria assim, né? É a tradução, na verdade. Então é isso. Reprodução assistida não é uma garantia, é um meio, é uma possibilidade. Tá? Isso tem que ficar bem claro, né? Porque às vezes parece que a gente está vendendo uma coisa. E a gente está vendendo o tempo de estatística, na verdade. A gente fala o tempo inteiro, 20%, 30%, 40%. Então, são possibilidades. Congelar óvulo para usar no futuro é uma possibilidade de engravidar maior do que teria se não tivesse congelado óvulo, mas não é uma certeza. Então, eu encerro com isso, que eu acho realmente que esperança e promessa é melhor do que a certeza do que o não. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente está aberto para dúvidas, né? Sei que está tarde, mas, claro, estamos aqui, no caso eu, Luli e Fernanda, né? Obviamente, né? Se tiver alguma dúvida, algo para perguntar, se quiser perguntar também na hora que a gente estiver tomando um café ali, comendo alguma coisa, uma coisa pessoal também, fique à vontade. Tem os livros também? Você vai distribuir? Acho que dá. Gente, eu não tenho muitos livros, não, mas eu tenho alguns aqui. Então, quem quiser o livro, eu tenho aqui para dar para vocês. Tá? Então, é só me falar. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, se quiserem perguntar, sim, a gente está aberto. Tá? E se não quiser perguntar agora...